Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: o Brasil já é o quarto produtor de noz pecan e o cultivo cresce especialmente na região sul, pioneira no plantio de nogueiras no Brasil. Mercado de insumos debate as tarifas que atingem parte da exportação agropecuária e o futuro dos produtos biológicos, que podem livrar o Brasil dos fertilizantes importados. Geadas e falta de chuva reduzem a estimativa de produção em lavouras de vários estados, segundo o cálculo da Conab. No Centro-Oeste, o clima que prejudicou várias regiões ajuda as colheitas das principais culturas. E ainda, o risco de novas geadas e a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. Que tal o cultivo de uma árvore que leva 6 anos para dar frutos, mas pode produzir durante um século? Além disso, permite o consórcio com pecuária e agricultura e serve tanto para grandes como para pequenas propriedades. Estamos falando da nogueira de noz pecan, produto de alto valor agregado vendido hoje a mais de R$ 100 o quilo. De manejo relativamente simples, o plantio cresce a cada ano e o Brasil já é o quarto no ranking mundial do fruto. Segundo os produtores, que fazem reuniões anuais para fortalecer a atividade, esse crescimento vai continuar. O Clayton é produtor de noz pecan no Rio Grande do Sul e presidente do IBPecan, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura. Hoje ele produz em uma área de mais de 650 hectares na cidade de Cachoeira do Sul, onde estão 70 mil árvores, o que torna a propriedade a maior da América do Sul. Ele conta que a produção de noz pecan tem crescido no país e pode ser muito rentável. A noz pecan está crescendo muito, né? Já faz há muito tempo que o pessoal tem investido na cultura. Ela demanda, como toda fruticultura, ela demanda seu tempo de maturação, mas quando ela começa a frutificar e começa a aparecer os frutos, os ganhos começam a vir em escala também. Hoje nós estamos tendo um crescimento bem importante no Brasil, dentro da cultura da noz pecan, o que já transformou o Brasil hoje no quarto maior produtor mundial da noz pecan. Segundo o pesquisador da Embrapa, esse crescimento na produção da nogueira também se deve a estudos e pesquisas que vêm aumentando sobre o cultivo. O plantio de noz pecan ele vem aumentando de uma forma bem significativa, né? Se nós pensarmos há 10, 15 anos atrás, nós iniciávamos os plantios, os produtores pioneiros, e as informações técnico-científicas eram muito escassas. Nós tínhamos pouquíssimas informações. Hoje nós estamos com essa chamada um ressurgimento da cultura da noz pecan, muito por iniciativa dos produtores, e com isso também o trabalho de pesquisa, o trabalho da extensão dos órgãos federais, dos órgãos estaduais, vem fomentando e dando condições para que essa produção se consolide. No Alto Vale, a produção também tem crescido. Na região do Alto Vale, a nogueira pecan está dando os seus frutos, literalmente, porque nós estamos as colheitas estão aumentando a cada ano, porque os pomares estão entrando numa idade adulta. Como é uma planta de um ciclo mais longo, então que hoje estão, os plantios com 10, 12 até 14 anos, esses plantios mais recentes, eles estão com as produções aparecendo. Todos esses profissionais participaram do terceiro encontro catarinense de nogueira pecan, que foi realizado no Instituto Federal Catarinense em Rio do Sul. Aqui eles puderam participar de palestras e entender por que a produção da noz pode ser uma boa opção. Uma das vantagens da região é o clima. Se adaptou-se muito bem, né? Ela é nativa do sul dos Estados Unidos, norte do México, e ela veio para o sul do Brasil e se adaptou-se muito bem. Tem condições nós temos condições edafoclimáticas para produzir frutas com excelência, né? E isso vem se consolidando e isso vem se demonstrando a partir dos resultados, né? Hoje nós temos falta de fruta no mercado, né? Segundo o pesquisador da Embrapa, a produção da nogueira pode trazer várias vantagens para os agricultores, como, por exemplo, a longevidade, já que a árvore vai produzir por muito tempo. Ela é mais longeva, né? Tem pomares há mais de 70, 100 anos produzindo noz pecan, então você implanta uma única vez, né?
E essa entrada mais tardia em produção, comparada a outras frutas, ela te permite que você possa consorciar com outras culturas. E aí é a grande vantagem. Você pode produzir frutas e você ter pecuária, ter ovinos, ter bovinos, você cultivar hortaliças, grãos, tudo nessa mesma área. Essa cultura permite esse consórcio. Então é uma grande vantagem e dilui esse custo inicial de entrada de produção. Essa é a grande alternativa, a grande sacada para os pequenos produtores. O seu Auri produz noz pecan numa área de 12 hectares em agronômica. Se você vai olhar que essa árvore é centenária, com produção há mais de 100 anos, ela vai ser muito promissora, porque hoje, por hectare, a gente vai dizer 800 a 1.000 quilos por hectare. Mais para frente, isso pode chegar a 3 no máximo, né? Então é muito rendável. Então no começo você vai colher pouquinho, né? Mas ano a ano que vai passando, o caldo vai engrossando. Aí a gente vai pôr animais, gado ou ovelha. Já estamos preparando a pastagem, né? Só que ainda não tem porque falta gente para cuidar. E toda noz produzida na região tem mercado garantido. Boa parte da venda das nozes pecan é feita aqui na região do Alto Vale. Grande parte em casca, alguma coisa que já é descascada também. Nós temos uma experiência de noz pecan produzindo em sistema orgânico, que tem então um diferencial de mercado em função disso e acaba buscando o mercado fora também. Olha, na casca, nozes selecionada, ela está em torno de R$30. E a descascada manualmente, nozes inteiras de boa qualidade, R$120 o quilo. Os agricultores interessados em saber mais sobre a produção da nogueira podem procurar a EPAGRE. Hoje nós já temos tecnologia disponível, né, junto com a EPAGRE e a Embrapa, né, principalmente, né, que estão envolvidas, né, no desenvolvimento de variedades, na busca das melhores frutos para atender o mercado, né? Então o agricultor hoje ele pode procurar os escritórios da EPAGRE que ele vai ter um acompanhamento técnico necessário à implantação do pomar. Veja a seguir no Agricultura. Chuva, geada e seca. Teve de tudo em julho, segundo o relatório da Conab sobre a influência do clima nas lavouras. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Chuva, geada e seca. Veja como o clima afetou as lavouras, segundo o último boletim da Conab. Aqui no Rio Grande do Sul, o mês de julho trouxe um cenário climático típico de inverno, com chuvas mais concentradas na metade leste do estado. Isso foi essencial para a recuperação da umidade do solo, favorecendo especialmente o trigo, que já teve mais de 90% da área prevista semeada. As chuvas estimularam o crescimento vegetativo e garantiram uma boa germinação, o que elevou a expectativa de produtividade, mesmo com a redução de área nessa safra. Em contrapartida, os produtores de feijão enfrentaram um cenário difícil. Já o milho, a segunda safra vem apresentando um bom desenvolvimento. A previsão é de que a colheita inicie com boa performance, especialmente nas regiões que escaparam dos maiores extremos climáticos. Veja agora os efeitos do clima em Santa Catarina, com a repórter Isabel Silva. Aqui em Santa Catarina, o mês de julho foi marcado por chuvas irregulares e a presença de geadas, o que teve impacto nas lavouras da região. Para o feijão, a colheita da segunda safra foi finalizada, mas a produção registrou uma queda de 12% em relação à safra anterior, devido ao frio intenso durante a fase final do ciclo, o que prejudicou a qualidade dos grãos. No trigo, aproximadamente 73% da área foi semeada até o final de julho. No entanto, a falta de chuva em algumas áreas atrasou o plantio e prejudicou a germinação em outras. A previsão para essa safra de trigo aponta uma redução de quase 17% na área plantada. Veja agora os efeitos do clima no Paraná com a repórter Ellen Andrade. Pois é, Isabel. Aqui no Paraná, julho trouxe as marcas do inverno. Chuvas irregulares, geadas e temperaturas baixas.
Mas mesmo com os desafios, as lavouras de inverno seguem avançando no estado. As temperaturas mínimas ficaram abaixo de 15 graus em todo o Paraná, com geadas mais intensas no oeste e norte, afetando lavouras de milho e trigo em fases sensíveis. No milho segunda safra, a colheita começou com atraso, mas as áreas já colhidas apresentaram produtividade acima do esperado, mesmo com os grãos de qualidade inferior devido à umidade. A colheita do feijão foi finalizada com rendimento abaixo do previsto, segundo o DERAL, afetada pelas baixas temperaturas no fim de junho. O trigo teve semeadura concluída, as lavouras seguem em estágios diversos e o frio contribuiu para perfilhamento, apesar das perdas localizadas pelas geadas. Já o algodão está em fase final de colheita no estado, com leve atraso por conta do frio de julho. Vejamos agora os efeitos do clima no Mato Grosso do Sul com a repórter Daniela Benanti. Então, Ellen, aqui em Mato Grosso do Sul, o clima foi seco em julho, o que beneficiou a maturação e a colheita do algodão e do milho segunda safra. Conforme o boletim da Conab, o armazenamento hídrico no solo manteve-se baixo, o que favoreceu a colheita do milho. De forma geral, as lavouras se encontram em condições satisfatórias. Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, apenas as lavouras da região sul do estado sofreram com as geadas, mas ainda não foram calculadas perdas. Em relação ao algodão, o tempo firme tem favorecido o andamento da colheita. Veja agora como foram os efeitos do clima no Pará com a repórter Rayana Serrão. Então, Daniela, aqui no Pará, o mês de julho é marcado pelo verão amazônico, momento de intenso calor e muita umidade. Mas neste ano, o mês de julho foi atípico, com chuvas intensas em todo o estado. Essa mudança prejudicou a produção da castanha. O fruto continua com preços elevados nos mercados paraenses e deve registrar novos aumentos até o final de 2025. No entanto, o solo encharcado tem prejudicado a produção e a colheita, impactando diretamente a safra. Outra preocupação dos produtores é a exportação. As castanhas sem casca estão incluídas na taxação dos Estados Unidos, o que pode afetar ainda mais o mercado no estado. Veja agora os efeitos do clima em Sergipe, com a repórter Sofia Nunes. Então, Rayana, aqui em Sergipe foram registrados volumes significativos de chuva no litoral do estado, principalmente nos primeiros 10 dias do mês. Em Aracaju, capital sergipana, o acumulado de chuvas do mês de julho chegou a 230 milímetros. E essas chuvas auxiliaram na manutenção da umidade do solo, que ficou entre 30% e 60% da capacidade de água disponível, ajudando no desenvolvimento do cultivo do milho e também do feijão. Assim, as lavouras em Sergipe seguem em ótimo estado e estão, em sua maioria, no período do estágio reprodutivo. Veja agora os efeitos do clima no Cerrado com o repórter Bruno Tibério. Pois é, Sofia, o Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, abrange diversos estados. A região centro-oeste tem a maior parte, sendo Goiás considerado o coração do bioma, mas estados das regiões sudeste, sul, norte e nordeste também possuem a presença do Cerrado. Quanto às colheitas, o algodão segue firme em estados como Bahia, Goiás e Piauí. Na Bahia, cerca de 40% da área já foi colhida. A produtividade ficou abaixo do esperado por causa do clima, mas a qualidade da pluma tem sido considerada muito boa. No Piauí, o clima ajudou e a colheita avança com bons resultados, puxados pelo crescimento das áreas irrigadas. A expectativa é de uma produtividade maior do que no ano passado. Agora, falando do milho da segunda safra, a colheita avança bem em Tocantins, Bahia, Piauí e Goiás. No Tocantins, as lavouras superaram e estão colhendo mais do que o esperado. Na Bahia, a colheita já está quase no fim, mas os rendimentos ficaram abaixo das estimativas. No Piauí, o tempo seco e quente ajudou e o trabalho no campo está perto da conclusão. E para fechar, o trigo. Na Bahia, o desenvolvimento das lavouras é considerado muito bom. Em Goiás, só faltam ser colhidas as áreas irrigadas. As plantações estão em diferentes fases e as colheitas iniciais mostram bons rendimentos. Veja agora os efeitos do clima em Minas Gerais com o repórter Henrique Silva.
Então, Bruno, aqui em Minas Gerais, os termômetros variaram com temperaturas frias e quentes, entre 9 e 27 graus, o que impactou na safra de diversas culturas. Vamos agora falar do feijão. No noroeste do estado, principal região produtora do período, as lavouras de feijão irrigado estão com a produtividade comprometida. Há registros de uma infestação por mosca branca. Falamos agora do milho. As temperaturas mais amenas desta safra, associadas aos pequenos volumes de chuva dos últimos 30 dias em importantes regiões produtoras do estado, fazem com que se tenha uma colheita mais atrasada, principalmente neste ciclo, com apenas 10% da retirada dos campos, contra 20% colhida na safra passada. Nós falamos agora do algodão. Já o algodão enfrentou um principal entrave, a estiagem prolongada, que se estendeu por diversas semanas durante os meses de definição do potencial produtivo nas lavouras de sequeiro, responsáveis por grande parte da área cultivada no estado. Veja agora os efeitos do clima em São Paulo com a repórter Carolina Vinhali. Pois é, Henrique, aqui no estado de São Paulo, as condições do tempo continuam secas. O mês de julho registrou acumulados de chuva com médias inferiores a 30 milímetros. Em Bauru, por exemplo, o acumulado foi de 13,5 milímetros. O armazenamento de água no solo ficou em nível crítico, entre 0% e 15%, o que indica um forte déficit hídrico, em especial na região central de São Paulo. Já as temperaturas mínimas ficaram abaixo dos 15 graus na maior parte dos territórios. No geral, as condições foram favoráveis para a maturação e colheita do algodão, que está no final do ciclo, e do milho segunda safra, cuja colheita começou de forma tardia. No final do mês, episódios de chuva no sudeste de São Paulo contribuíram para a manutenção da umidade no solo e favoreceram as lavouras de trigo. Ainda assim, geadas afetaram algumas lavouras em fase de enchimento de grãos, enquanto a falta de chuvas prejudicou parte daquelas em fase reprodutiva nas regiões centrais do estado. E veja agora a previsão do tempo para o campo com Estael Cias, do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. A previsão destaca, nesses próximos dias, a atuação de duas massas de ar frio que devem impactar a temperatura e as condições atmosféricas no centro e sul do território brasileiro. A primeira massa de ar polar já atua neste domingo do Dia dos Pais, leva ar gelado aqui, associado também a tempo seco, pelo menos até os partes do sudeste e centro-oeste. O sul do Brasil terá uma longa sequência de dias com marcas abaixo de zero, sobretudo em áreas de serra, mas a temperatura também poderá ficar ao redor de zero e mesmo negativa em trechos da Serra do Sudeste, com destaque para Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro e também na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, onde a geada pode ocorrer neste começo de semana. Frio também em Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. A segunda massa de ar frio e mais potente vai reforçar o ar gelado no sul do Brasil e, por isso, muitos dias de temperatura baixa, com sensação de frio e geada, sobretudo entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas também leva frio para a parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas com menor potencial de geada. Nesses mapas, nas áreas coloridas, podemos ver as áreas de risco de geada. Para esta segunda-feira, dia 11, a geada, o risco de geada vai até o sul de Minas Gerais, sul de Goiás e também parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e nos 3 estados do sul do Brasil. Na segunda massa de ar frio, a gente observa que o risco maior de geada fica concentrado, sobretudo entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, a sequência será longa de dias gelados, especialmente aqui no sul. Veja a seguir no Agrocultura. Em tempo de tarifas que atingem parte do agronegócio, os bioinsumos são um caminho para o Brasil romper a dependência dos fertilizantes importados. Nós voltamos já. O campo não para e o mercado de insumos sente cada mudança no clima, na economia e nas regras do jogo. Foi com esse cenário dinâmico que os distribuidores brasileiros colocaram na mesa os maiores desafios do setor, no Congresso da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários em São Paulo.
Entre oportunidades e incertezas, o debate esquentou quando o assunto foram as barreiras e tarifas impostas lá fora. Sem contar o destaque sobre o futuro dos bioinsumos, que podem livrar o Brasil da dependência dos fertilizantes importados. Como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. Café, soja, milho, cana-de-açúcar. Toda grande lavoura começa com eles. Os insumos são a base para a produtividade e qualidade no campo. Os preços subiram e o câmbio não ajuda. Esse é o cenário atual de mercado. O dólar alto pressiona ainda mais os fertilizantes importados. Enquanto isso, os bioinsumos ganham espaço. Hoje já estão presentes em 1/4 das áreas cultivadas do país. Há mais de 40 anos, que a Embrapa vem trabalhando ainda com a doutora Joana Doberheiner. É uma pesquisadora que começou olhando no jardim da casa dela. Ela falou, gente, mas essa microbiota do solo, isso aí tem muito micro-organismo. A gente fica numa dependência de fertilizantes químicos, sintéticos. Por que a gente não explora isso para ver se a gente consegue a fixação biológica de nitrogênio? E daí que veio e hoje contribui aí com uma economia do país de 26 bilhões, só de você utilizar essa fixação biológica de nitrogênio. Custos, inovação e crédito. No Congresso Andave, todos esses assuntos estiveram em discussão. O evento é também uma vitrine para apresentar novidades. Quem aí já ouviu falar no uso de peptídeos na agricultura? Peptídeos são proteínas de cadeia curta e que o que eles fazem? Eles funcionam como se fosse uma vacina. Os nossos peptídeos são diferentes por quê? Porque eles são produzidos por bactérias fitopatogênicas, bactérias que atacam plantas. Então as plantas conhecem muito bem essas bactérias e o que elas produzem. E com isso elas reagem fortemente. O que a gente faz? A gente produz uma vacina com essa proteína secretada pelas bactérias. A gente tira a parte patogênica e deixa só a parte de comunicação. E com isso a gente induz a planta a reagir a todos esses ataques que ela tem de doenças, de pragas na agricultura. Outro tema importante discutido no Congresso, os distribuidores de insumos como ponte para o crédito rural. Nós vivemos, nos últimos meses, muitos problemas de recuperação judicial que foram, na nossa visão, totalmente fabricadas, a maioria delas. Isso causou ao mercado um pânico de que existe um problema de crédito, de financiamento para o mercado. Muitos distribuidores, muitos dos nossos associados estão tendo crescimento. Nós temos exemplos semana após semana, um distribuidor inaugurando 5 lojas, inaugurando um misturador de adubo. Então nós estamos tendo muito investimento e o importante, mais importante de tudo é que o setor financeiro, as empresas que atuam no crédito e financiamento consigam enxergar a real situação e a real sanidade que existe no nosso setor. Mas nem todo produto chega de forma legal ao nosso país, sabia? Esse é um grande desafio para as entidades. 1 em cada 4 insumo que está no campo pode ser contrabandeado ou até mesmo falsificado. É um problema sério, porque você não tem a destinação correta, de onde vem e o que tem nesse produto. Nós somos totalmente contra isso. Por isso que nós estamos fazendo 2 ações muito importantes. Nós estamos fazendo o Centro de Excelência de Bioinsumos, de Inteligência Artificial e Big Data em São Roque. Em fevereiro deve estar pronto isso. E estamos trabalhando muito a economia circular, para que realmente os produtores que utilizam os produtos, eles possam voltar e nós temos uma noção efetiva se esses produtos são eficazes ou não no sentido de contrabando. E o mercado ainda sente a pressão das tensões comerciais internacionais e possíveis tarifas. As culturas que são atendidas pela aviação agrícola são afetadas diretamente. Nós vimos agora a isenção do suco de laranja. Isso é extremamente importante. Mais de 50% do suco de laranja do mundo é exportado do Brasil. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. E é atendido por drones, é atendido por aviões em São Paulo, em Minas Gerais, por exemplo. Mas 2 importadores nos Estados Unidos conseguiram quebrar essa questão da taxação e agora está entrando. Ainda nós temos o café,
Não sabemos como os americanos vão tomar café, porque nós somos o maior exportador de café do mundo. São atendidos por drones no Espírito Santo, aviões no sul da Bahia. Quer dizer, temos um desafio grande. Soja não é tanta exportação para lá. Etanol nos preocupa, que vem da cana-de-açúcar. Aliás, segundo o Instituto ProUma, mais de 50% existe um grau de dependência da aplicação aérea pela cana ser alta e fechada. Então, quer dizer, nós temos muitos desafios somente nesse primeiro ponto. E no segundo ponto, a nossa preocupação é a lei da reciprocidade. 34% do PIB mundial é americano. O Brasil representa 2%. Quer dizer, não é uma batalha de ganha-ganha, é uma batalha que temos que entrar e negociar muito bem. Porque qualquer tipo de ruído no meio da comunicação, nós podemos ser alvejados ainda mais. Então, toda essa pressão acaba interferindo nessa questão. Eu vou falar de defensivo e vou falar de fertilizante, principalmente, mas de todo o restante dos insumos. Quando nós temos essa pressão velada, isso acaba interferindo até em preço lá fora, como isso é fornecido para nós, acaba interferindo em quantidade, em qualidade do que nos é oferecido. E eu acho que essa pressão tem dois lados, a gente precisa ver isso. Quando a guerra da Rússia com a Ucrânia começou, nós importávamos o potássio lá da Bielorrússia, a gente correu para o Canadá e a gente achou uma fonte alternativa e nós ressuscitamos o nosso Plano Nacional de Fertilizantes. Então não é à toa, né, que toda crise gera uma oportunidade. Nós estamos no Brasil olhando para dentro e outra crise que eu quero chamar a atenção aqui, a gente não olhava para as nossas terras raras. Percebemos que por trás de um tarifaço que veio por conta de parecendo uma crise política, tinha a ver com terras raras que têm metais diferenciados para a fabricação de eletrônicos e de muito uso na tecnologia. Então o Brasil, com essa crise geopolítica e tudo isso que está acontecendo no mundo, está olhando para dentro e identificando as suas riquezas que podem mudar, inclusive, o papel da nossa soberania para o mundo. O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.